apresentação dar status. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. A gente tem a nossa live de número 5, pós-graduação em psicanálise na contemporaneidade, hoje com a professora Rita Flores, professora do nosso curso de psicanálise e do curso de psicologia da Uniswan. Obrigado, professora, pela participação aí nesse férias com a psicanálise. E a Rita hoje vai falar sobre psicanálise, violência e direitos humanos. Essa é uma disciplina de interface que a gente tem na nossa pós, assim como psicanálise e neurociência, psicanálise violência, psicanálise e depressões. Então, são algumas disciplinas que não têm um autor ou uma clínica diretamente envolvida, mas que abarca inúmeros autores, inúmeras perspectivas durante essa disciplina. Então, só lembrando que o nosso curso ele já está disponível na pós-graduação, na modalidade webconferência, às terças-feiras, terças e quintas, às 19 às 21 horas, já está com o link aberto e ativo para matrícula. Quem é aluno Uniswan ou ex-aluno tem algumas condições bem interessantes, vocês podem falar comigo. O pessoal está dizendo que não está me ouvindo bem. Está muito Vocês estão me ouvindo? Para mim, eu estou com dificuldade, mas para algumas pessoas está cortando, está meio... Tá, só um momento, então. Isso melhora. Melhorou agora, gente? Melhorou, Rita? Quem me deu um retorno? Ah, que bom. Sim, parece que sim, melhorou. Agora tá bom? Tá bem melhor. Ótimo, Jorge. Então, gente, como eu estava falando, né, o nosso curso de pós-graduação em psicanálise ele já está aberto com inscrições para funcionar durante a semana, nessa modalidade webconferência com os nossos professores. Hoje a Rita vai conversar com vocês sobre psicanálise, violência e direitos humanos, que é uma disciplina que compõe o eixo, né, da formação da pós-graduação em psicanálise. Eu vou ficar aqui acompanhando as perguntas que vocês podem fazer no chat, para no final da fala da professora a gente poder abrir para perguntas, ou vocês podem aguardar também para abrir o microfone e fazer pergunta no finalzinho também, depois que a professora fizer aí a apresentação dela. Né? Não sei se ela vai fazer uma apresentação, ou se ela vai querer ir conversando, enfim, fica ao critério da professora. A live é dela, eu só estou aqui para dar o suporte técnico. Então, Rita, seja bem-vinda. Mais uma vez, obrigado. Eu vou tirar aqui minha câmera para ficar acompanhando aqui os bastidores e dando acesso aos alunos que estão entrando, para que você possa aí ter a sua live bem tranquila, sem se preocupar com isso. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigada, Jorge. Boa tarde. Eu corri aqui porque entrou um passarinho e eu tenho 2 gatos e eu fui salvar o passarinho. O seu, Jorge, tá. Desliguem os microfones, por favor. Bom, retomando, né, é um prazer estar aqui. Eu quero começar agradecendo, né, a presença de todos e todas, agradecer a Jorge, né, e a Uniswan pessoalmente pela iniciativa, né, um espaço que se propõe horizontal, é um espaço que se propõe, né, um espaço de conversa, de troca, e convidativo, né? Então é um prazer também fazer parte desse grupo junto com as minhas amigas, meus amigos, colegas aí do campo psicanalítico, né? Espero que seja um momento produtivo para todos nós. E aí eu pensei, né, a partir da demanda, né, e da proposta tão interessante, e já digo, né, Jorge, que foi muito bem acolhido o título, né, porque de fato
Me parece que estamos bem acompanhados, né, nesse momento de férias, não mais, mas de férias com a psicanálise ao longo desse ano de 2021. Então, da onde eu falo, né, feitos os devidos agradecimentos, eu pensei no seguinte: eu vou expor, né, um pouco do que eu acho fundamental para a nossa conversa hoje. Sintam-se à vontade para, né, para perguntar, né, ao longo da minha exposição ou ao final, né, a gente pode deixar isso acontecer naturalmente. E aí também falar um pouquinho da tentativa, né, do desafio. Vocês me escutam bem? Pergunta, né? Super bem. Da tentativa minha também de trazer, a partir das duas disciplinas que eu ministro na pós, né, psicanálise e violência, e Lacan e a clínica do significante, acho que trazer elementos chaves para um início de conversa, a partir da minha trajetória, né, a partir da minha trajetória em Freud, em Lacan, e no trabalho com a violência como significante mestre aí, que chega não só à clínica, mas com a qual nós, né, temos nos deparado no cenário brasileiro, de muitas formas, né, então acho que é um pouco desse percurso em Freud e uma pincelada em Lacan, para que a gente possa localizar essa dimensão, por isso que eu incluí aí direitos humanos, né, justamente para partir da dimensão do humano como constituição do sujeito em psicanálise. Então, da onde eu falo, é importante, né, eu falo do percurso em Freud e em Lacan, né, quero começar marcando isso. Então, o primeiro olhar para a nossa conversa hoje é compreender o quanto, quando nós falamos de psicanálise, né, como um campo, um dispositivo plural e bastante vivo, psicanálise, violência e direitos humanos contam uma história e contam uma prática clínica ancorada, né, nas demandas do nosso tempo. Então, isso fica muito fundamental, né? A noção de violência, que é interdisciplinar, né, e da qual a psicanálise fala com muita propriedade, ela tem sido um analisador para compreender as formas pelas quais as pessoas são atravessadas pela dimensão violenta e pela dimensão agressiva. Depois eu vou falar disso melhor, tá? Agora ainda mudo de modo geral. Então, quando eu falo a palavra mal-estar, né, é justamente localizar aí os modos de mal-estar na atualidade. Não dá para falar de mal-estar, né, no sentido disso que jamais se negocia entre como é que eu me torno um sujeito humano nessa sociedade e como é que eu, né, negocio com a minha dimensão pulsional, né? Então, acho que aí nós temos, nesse diálogo, né, psicanálise, violência e direitos humanos, eu quero fazer uma defesa, né, muito apaixonada, porque me parece, né, que nós estamos analisando as demandas do nosso tempo à luz do referencial psicanalítico, né? Então, quando a gente fala de humano, né, é para analisar justamente as expressões, né, da violência hoje e os desafios da clínica psicanalítica para todos nós. Ok? Não é uma categoria genérica, né? É um modo como o sujeito se constitui como um sujeito da linguagem. Essa é a primeira dimensão violenta da história, né? Não é um processo pacífico, né? Não é à toa que a função recalque está aí para todos nós. Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? Quando nós falamos em psicanálise e violência, a gente está falando desse sujeito que não vai escapar, esse sujeito somos nós, né, do encontro inevitável com o violento da linguagem. Mas o que significa isso hoje, né? Esse encontro inevitável com o violento da linguagem chega da mesma maneira para todos nós? Não, sabemos que não, né? Não é à toa que a própria clínica psicanalítica, na sua amplitude, tem se debruçado, né, nos marcadores sociais, né, nas coletividades, nos modos como esse mal-estar, né, ou como essa violência atravessa as diferentes pessoas, né, nos nossos contextos de trabalho, de vida e de prática, né? Gente, se estiver muito rápido, vocês me sinalizem, tá? Então, acho que tem aí
tomando uma linguagem lacaniana, a violência é um significante que faz cadeia no tecido social, né? Sempre fez, não é? Nós somos atravessados pelo modo como essa violência ganha capilaridade, né? Oi? Pode falar. Não? Temos o microfone aberto. Deixa eu ver aqui. Oi, Danilo, boa tarde. O microfone está aberto. Você quer fazer alguma pergunta? Ou um comentário? Tudo bem? Bem-vindo. Então, essa noção de que a violência é um significante mestre, né, alguns autores do campo lacaniano têm falado, né, é um conceito guarda-chuva também, né, porque partindo de uma premissa que é sempre plural, né, não à toa há tantos estudos e modos como a psicanálise se insere na prática a partir dessa ideia. Tá? E aqui, para a nossa conversa, como é que essa questão do significante que faz cadeia, né? Eu tenho certeza que, quando eu falo de violência, o que os traz, né? Aqui, traz também um conjunto de representações muito particulares sobre o modo como esse conceito atravessa vocês, toca cada um de vocês, faz sentido para vocês. Né? Então, nós, como sujeitos nesse mundo, também estamos amarrados numa cadeia, né, da cultura, da história, do tempo presente hoje, e que produzimos modos de significar a violência. Então, nós também somos agentes produtores dessa cadeia de significantes que a violência reúne. Tudo bem? Bom, essa foi uma breve introdução, né? Acho que seguindo, tem um momento importante hoje, que é como é que a violência aparece, né, no Freud. Como é que a violência, que não adquire os contornos de um conceito no pensamento freudiano, né, isso é muito estudado, pensado, tem muito material interessante sobre isso, né, ela vai aparecer de diferentes maneiras em diferentes textos que eu vou apresentar para vocês. Mas aqui, para nós hoje, a partir, né, da atualidade, de autores de referência, nós vamos pensar a violência em 3 dimensões, né, para o nosso diálogo aqui. Pensar violência e psicanálise é pensar, primeiramente, no seu aspecto excessivo, ou que os autores e autoras chamam de sua dimensão excessiva. O que é isso? Né? O que é o excessivo em nós? Tem toda uma referência aí que vocês já sabem, né? No modo como o Freud defende uma compreensão do sujeito a partir do inconsciente, né? O que nos escapa, de fato, do saber, né? Quem sou eu? E aqui, para a compreensão de como a violência age em mim na cultura, tomem literalmente a expressão da inclinação agressiva de todos nós na cena social. Então, essa é uma dimensão fundamental. Né? Ela aparece na clínica, nos modos de dizer, né? Nos modos pelos quais cada um de nós se depara com essa inclinação, e muitas vezes somos colocados em xeque pelo jeito como isso aparece, né? Acho que a referência é bastante de uma outra época, mas Um Dia de Fúria é um filme muito utilizado para falar disso, né? Claro, no seu auge de uma inclinação agressiva, né, de um homem num dia péssimo, que nos ajuda a compreender o seguinte: essa expressão é humana, demasiadamente humana, ela é constitutiva de cada um de nós. Então, aqui, o Freud, a partir dos textos que eu vou elencando, ele faz cair por terra essa dimensão de que o violento é o outro, né? Uma relação de alteridade radical. Então, há todos nós, né? E aí, de formas mais ou menos explícitas, porque a violência vai adquirir, né, como um significante mestre, muitas formas de expressão, né? A violência da palavra, a violência, muitas formas de violência, né? Mas aqui o que o Freud vai dizer, há uma inclinação agressiva, né, do homem aqui tomado como sujeito na sociedade. Então, isso é nosso, né? E é o nosso compromisso também com o nosso potencial da barbárie, né? Eu vou chegar lá. Esse é um aspecto.
O segundo aspecto é pensar a violência na sua vertente de transgressão, que é muito interessante. Por quê? Porque é o modo como ela expõe a possibilidade de nós subvertermos a ordem instituída. Que ordem instituída é essa? Né? Nós, com muito trabalho e investimento de outros, né, desse grande outro que se encarna nas instituições, né, famílias, grupos, escolas, religiões, Estado, né, normas, leis, regras, né, é transgredindo que o sujeito diz, olha, é isso que está instituído, eu questiono. Tomem essa dimensão da violência como muito plural, né? Ela vai ser considerada aí de muitas maneiras, né? Violências. Mas aqui é um segundo ponto fundamental, né? Eu sempre digo isso, mas eu acho que é muito simples, e é no simples que está, muitas vezes, né, a importância desses conceitos que podem, muitas vezes, ser tão, né, tomados de, o que é isso? Pensem numa criança que reage à ação, né, à ordem familiar instituída. Pensem naquela criaturinha, né, que está ali, ó, lidando, né, com o funcional e o civilizatório, né? Como é que ela expressa isso? Como é que essa inclinação agressiva aparece? Ou como é que ela transgride, né? O não, o sim, o pode ou não pode, nessas infinitas negociações entre eu e outro, né? Entre pulsão, entre id, e entre social, entre comum, né, entre aquilo que deve ser negociado, né, enfim, Freud vai se dedicar muito, em muitos textos fundamentais, né, conhecidos aí pelos textos sociológicos ou antropológicos, né, a partir de outros tantos mitos, para entender isso como sujeitos, né, claro, naquele momento, no seu tempo, né, modernidade, Viena, 1900. Então, dimensão excessiva, dimensão transgressora, né, que nos acompanha ao longo da vida, dando vazão ou não, né, e em sua dimensão traumática, ok? Então, aqui tem toda uma outra série de estudos, e nós abrimos um outro caminho interessantíssimo de análise, né, da atualidade, para pensar violência e trauma, né? Então, acho que essa ideia do trauma tão fundamental para a psicanálise, né, vem sendo estudada, repensada, analisada a partir das características do nosso momento presente. Então, a violência porta, né, esse potencial do traumático. Em que medida boa parte dos nossos trabalhos hoje tem sido justamente a promoção de espaços de fala, né, para a elaboração do trauma, que é sempre a posteriori. Né? Mas nós, como sujeitos 2021, nós passamos um 2020 inteiro sendo atravessados, né, pela dimensão traumática de algo que não se prevê. E se eu não consigo prever, eu não posso me preparar. Né? Então, numa linguagem lacaniana, a dimensão do nosso encontro com o real, né? Tem uma publicação belíssima do campo lacaniano, que é um real para o século XXI. Né? Então, excessivo, transgressor e traumático. Tá? Então, são caminhos aí, eu já me coloco à disposição, né, para depois trocar as leituras, né, vou compartilhar com vocês todas as minhas fontes, tá? Mas são 3 caminhos fundamentais em psicanálise hoje para a compreensão, para o aprofundamento da violência. Vocês podem perguntar, tá, como é que isso aparece, né, na dimensão da clínica como um dispositivo né, próprio, freudiano, né, o dispositivo nosso de cada dia. Né? Vamos compreender assim, o modo como cada uma das pessoas narra, conta, né, se vê também atravessado nessas diferentes formas, né, da dimensão excessiva, né, do qual nós não damos conta, diferentes modos como isso tem sido elaborado, nem sempre pela palavra, né? Então o corpo também pode ser um território para marcar esse registro do meu encontro com a violência, né? Tem uma série aí de sintomas tomados aí, chamados de novos sintomas, né? Ou sintomas contemporâneos em relação a isso, né? Os potenciais transgressores em relação
a reivindicação, né, dos modos de existência, né? Muita gente fica de fora dos modos de existir a partir de algumas ordens que estão instituídas, e numa dimensão bem concreta, né, da dimensão do traumático, pensando contextos, né, pensando, bom, me parece que a pandemia é um exemplo de fato, né, que nos coloca nessa ordem, tanto do traumático quanto daquilo que transborda de uma maneira literalmente global, né? Bom, seguindo, porque, Jorge, me ajuda com o tempo, senão eu vou ficar aqui, eu vou perder a noção da hora, né? Não, tá tudo bem. Pode caminhar. A ideia não é que fique chato ou enfadonho, né? Espero que não gere esse efeito, pode ser bastante violento, né, no campo da nossa tarde. Mas o que é muito importante a partir desse nosso, né, dessa nossa conversa, é que para identificar, para compreender, para olhar para a violência e como ela nos mobiliza, né, Freud derruba essa polaridade indivíduo e sociedade. Isso já vai aparecer no Folha das Massas e Análise do Eu, né? Mas quando ele para pensar sociedade, moral sexual civilizada e doenças nervosas modernas, totem e tabu, né? O mal-estar na civilização. E essa é uma ideia central para nós hoje, né? Sou eu, a violenta, a agressiva, alguém que tem alguma coisa que... Ou isso não ajuda na compreensão dos jeitos como a violência faz laço social para nós hoje. Então, a psicanálise, a partir desse meu recorte, ela vai dizer não. Essa dimensão nossa excessiva, Freud vai afirmar isso em Moral Sexual Civilizada, né? Ela está pronta para implodir em qualquer ordem, seja no social, no que se chama de social, seja no que se denomina individual. Essa é uma afirmação dele. Então, eu, como sujeito, em diferentes momentos da minha vida, já me deparei com essa dimensão excessiva que, pá, né? Se fala muito hoje disso, né? Tem uma linguagem bastante contemporânea, a ideia de gatilho repousa um pouco aí, né? Isso é gatilho. Gatilho para quê? Né? Literalmente um gatilho para quê? Né? Uma tentativa de domesticação dessa dimensão excessiva, né? Que pode aparecer no momento em que eu estou no grupo, né? Ou numa reunião de família, digamos assim, o modo como o social se presentifica para nós, né? E aquilo que eu narro a partir da minha experiência, tá? Então, isso é muito, no mínimo, interessante para dar a dimensão complexa que tem essa discussão, né? Porque se a gente reduz a uma coisa ou a outra, a gente perde, né, o tanto de coisa que é possível analisar, olhar, trazer para essa dimensão da escuta, do nosso trabalho, do nosso estudo. Então, pontos pacíficos aí desse nosso encontro. Em psicanálise, a violência, ela é vista sempre como um referencial que mostra que esse encontro com a linguagem não é sem consequências para nós. E como vocês bem sabem, né, eu só vou reforçar, essa ideia de um encontro com a linguagem é aquela passagem, né, do puro organismo vivo, de uma libido sem contornos, né, para alguém que se constitui sujeito a partir do nome, do reconhecimento, do estágio de espelho, né, trazendo aqui a dimensão lacaniana. Nesse encontro com a linguagem que é o quê? Né? Esse outro que fala da linguagem, né? Essa linguagem ancorada num certo momento, num certo tempo, né? A minha realidade, a família, minha história, né? Os valores, princípios orientadores que dão sentido para o mundo naquele momento em que eu estou nele, né? Não é sem consequências. E aí tem o potencial da agressividade, né? E veja que eu estou falando de violência, de agressividade, porque isso vai aparecer em Freud e depois em Lacan de formas diferentes, né? Em diferentes momentos, né? Que é parte constitutiva de quem eu sou como sujeito nessa linguagem. Não é à toa que nós trabalhamos e investimos tanto, né, na formação de alguém para que essa agressividade seja o quê? Ganhe outros destinos, outros caminhos de expressão, né? Ela pode ser sublimada, ela pode virar outra coisa.
mas ela vai ser necessariamente nesse contexto social, né, como parte de um processo civilizatório aí, ela vai ser domesticada, né? Percebam como isso abre para nós aqui, ó, um diálogo da psicanálise com outras tantas áreas de saber, né? Pensem nas práticas de vocês, nos contextos de vocês, nos trabalhos de vocês. E depois eu espero poder ouvir um pouco das relações que vêm aí, né, desse nosso encontro. Bom, então, outro aspecto. Compreender a violência por meio dessa referência significa necessariamente entender como é que se constitui um laço social. Como é que eu faço laço com o outro? Que outro é esse? Né? Como é que eu me constituo parte de um grupo? Como é que eu me identifico ou não me identifico? Em que momento isso? Assim, entender laço social, entender qual é a função da violência, como é que ela aparece. Porque se num certo sentido ela é constitutiva do sujeito, da cultura, né? Por outro lado, o que nós estamos presenciando na atualidade é justamente o rompimento de um pacto, né, civilizatório, que Freud também define no Totem Tabu, que, que pode não prezar necessariamente por essa noção de fraternidade que ele vai nos ensinar em Totem Tabu. Então, enfim, uma outra coisa que eu quero compartilhar, né? Como é que a gente pensa, como é que constitui laço social, né? A violência também faz com que eu me aproxime de um outro, modo de ver o mundo, modo de ser, de pensar, né? Então, vamos pensar aí laço social como algo que não está dado, que precisa ser de fato, né, feito, tecido, enlaçado, e o modo como a violência tem operado a construção desses laços, não é, gente? Pensem assim, né? Então, acho que de muitas maneiras, o modo como laço, aquilo que me faz conjunto, né? Que faz com que eu me sinta parte, desejada, amada, reconhecida, a violência está presente aí, desde muito cedo. E aí vocês, né, tomem os caminhos de análise a partir das vivências de cada um, não é? Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma família, né? Durante muito tempo fiz trabalho com famílias, promoção de saúde, enfrentamento às violências que se dão às famílias, né? Então, se eu escuto um pai ou uma mãe falando que o modo como eles aprenderam a educar é batendo, isso é laço social? Isso é laço social. Nós questionamos esse modo de laço a partir de uma série de, né, de mudanças de setores, de outros saberes, mas isso constitui laço para aquela pessoa que está, né, não só transmitindo o que aprendeu, mas também se havendo com o modo como os discursos que falam sobre isso alteram o jeito como isso é pensado. Tá? Então, do micro, né, do familiar, para o escolar, para o grupal, para os diferentes contextos, do modo como isso nos atravessa na clínica. As pessoas falam da violência, elas contam histórias a partir, né, dos encontros, do modo como são atravessados pela violência do outro, do modo como internalizam o potencial destrutivo do outro. Então, isso, né, nos coloca muito, muito, muito mesmo num compromisso ético, né, a partir da psicanálise, com essa escuta e com esse reconhecimento. A partir de quem está falando, né, da narrativa construída a partir daí, ok? E aí vocês também vão deitar e rolar comigo, reconhecendo-se que diferentes sujeitos vão ter essa dimensão histórica de si, da sua história, né, e dos efeitos traumáticos desse encontro, de maneiras muito particulares. Né? Bom, compreendendo isso, né, quais são os modos de fazer laço hoje, né? Eu acho que essa é uma pergunta que nos toca diretamente, né? Bom, mudou tanta coisa, eu falava disso ontem com uma amiga também, né? Mudou tanto o jeito de nos enlaçarmos ao outro, tecnologias, redes, visibilidade, isso muda o modo como nós também elaboramos esse encontro com as diferentes formas de violência. Né? Então, em torno da noção de violência, como esse significante mestre, tem discursos falatórios, né?
nós falamos, nós pensamos, nós produzimos conhecimento, nós presenciamos, nós nos chocamos com episódios, né, que nós reconhecemos como violentos, bárbaros, inaceitáveis. Não é assim, gente? Então, em diferentes contextos históricos, há esse falatório que dá sentido ou ferramentas para nós nos entendermos desse lugar. E o modo como nós conseguimos ou não conseguimos responder a isso, né? Porque do modo como ela se apresenta, nem sempre o sujeito tem, né, um reconhecimento, né, de que algo ali se deu. Né? Esse é o complexo da história. Bom, por que a ênfase nisso que eu estou, né, porque laço social, né, nós não podemos romantizar essa noção de laço social, né, e o modo como a violência tem mobilizado laços sociais, né, e expressões dessa dimensão agressiva, né, dos sujeitos. O que se fala sobre, como é que a psicanálise tem pensado, como é que isso aparece né, nas diferentes formas de clínica, como é que isso mobiliza o campo para pensar sintomas, mal-estar, sofrimento, né? De modo como cada um está ali com os seus recursos, né, conhecidos ou não, para lidar com essa dimensão que nos atravessa. Bom, um outro aspecto é pensar o seguinte, trazendo rapidamente uma contribuição, né, do Jacques Lacan. Quando ele vai falar que a agressividade, né, dando continuidade a Freud, né, é constitutiva do eu, né, ele está falando o seguinte, olha, não é uma coisa essencialmente constitutiva. Não. A base da constituição de um sujeito, do eu, na sua relação com seus objetos. Então, ela se endereça ao outro, ela pode ser endereçada a essa própria pessoa, né? Isso é falar de uma ordem libidinal, né? É falar da agressividade e falar de uma ordem libidinal, né? Não são campos apartados, né? Nesse sentido, a aproximação de libido à agressividade é um aspecto fundamental para quem for se enveredar ou já está aí mergulhado, né, na teoria lacaniana, né, como Lacan vai elevar isso a uma potência muito grande, né, para pensar a clínica do real, enfim. Não quero abrir muito, porque pode ficar, de fato, muito, né, enfadonho. Bom, então, voltando aqui para o Freud, isso a gente faz com muito mais calma, né? Queria deixar isso bastante explícito, né, no curso, né, no dia da aula da pós, esse percurso, né, nos textos do Freud, para compreender como é que a violência aparece nos textos, na clínica, né, no que ele nos deixou como um legado. Pulsão versus civilização, então a gente está, né, se deparando hoje, de fato, com formas bárbaras, né, de estar no mundo, né, civilização, barbárie, né, sermos um sujeito da linguagem num tempo hoje não nos livra, né, gente, de um ato bárbaro, nesse sentido bem freudiano da sua dimensão constitutiva, né, e os modos como isso aparece, vamos lá, né? Vamos pensar o que tem mobilizado aí as mídias, as redes, as pessoas, né? Com o nosso laboratório humano agora no ar. Enfim, tá aí para quem quiser ver a partir do ponto em que deseja olhar também para esses fenômenos. Né? O que nós fazemos todo santo dia é uma tentativa de nos mantermos civilizados no sentido, né, freudiano do termo. Essa dimensão pulsional, essa dimensão agressiva, essa dimensão de uma expressão, né, também é mediada, também necessariamente mediada pela ação desse outro, que vai me dando contornos, limites, né? Eu posso não gostar, mas ali, ó. Então, acho que isso é muito concreto para todos e todas nós, né? Pois eu espero poder ouvi-los e ouvi-las sobre isso, né? Bom, e aí já vendo aqui o nosso horário, sem querer passar muito,
acho que eu vou deixar aqui para vocês algumas, né, são convites mesmo, né, são pequenas convocações afetivas aí para quem quiser me acompanhar nesse percurso, né, para quem quiser estar conosco na pós propriamente dita, para quem quiser trilhar o seu caminho. Então, vou falar rapidamente de alguns textos, né, e dizer como é que a violência foi ganhando a força, né, em Freud, e como é que a gente pode fazer uma relação com isso hoje, né? Quando eu falei de Totem e Tabu, que é um texto de 1913, que é um texto que ele vai pensar, bom, como é que a gente se torna, né, essa comunidade, né, de homens, mulheres, crianças, né? Como é que a gente, a partir desse texto, vai pensar que boa parte dos esforços que nós, psicanalistas, né, fazemos no trabalho, na clínica, nos estudos, na produção de conhecimento, é tentar compreender o que faz com que a gente rompa com essa noção de comunidade, né? Freud é atravessado pelas duas grandes guerras, né? Vocês sabem disso. Então, ele vai se deparando com diferentes rupturas muito violentas dessa noção de sociedade, de civilização, de fraternidade, né? Porque os irmãos, né? Os filhos desse pai, né? Desse totem, se organizam para destituí-lo do poder e para que eles tenham, né? Uma posição mais horizontal, todo mundo falando do mesmo lugar, ninguém é melhor que ninguém. Né? Então, os irmãos conversam e matam o pai. Né? O parricídio fundamental está aí, é um texto belíssimo. Bom, o que é para nós hoje, nesse sentido de compreensão de um sujeito atravessado pelas marcas da violência na sua cultura, no seu contexto? Né? Que forças são essas que trabalham para que nós rompamos, para que a gente rompa o laço civilizatório? Para que eu destitua esse outro do seu lugar, né, de um sujeito, de uma pessoa. Eu acho que isso é uma questão nossa, né? Não temos tempo de aprofundar, mas Totem e Tabu traz isso que nos toca diretamente, né? Qual é a minha, né? O que me torna, né? O George Agamben tem um texto belíssimo sobre, né, a comunidade. Que comunidade é essa? Quem está dentro? Quem está fora? Né? Como é que as pessoas enunciam essa posição de se sentirem ou não, né, parte dessa sociedade? Bom, Reflexões para os Tempos de Guerra e de Morte, de 1915, né? Tem duas publicações aí, uma delas a partir da correspondência do Einstein com Freud, é um texto mais do que atual, né? E aqui, gente, é um Freud desiludido, né? É um Freud que teve que rever uma série de posições teóricas, de conceitos, né, de defesas que ele fez de uma civilização que ia, né, tentar negociar o que eu quero naquele momento, né, aquilo que vem pelo funcional, que não espera, que, né, quer ser satisfeito, com viver em sociedade, né, com morar no condomínio, com viver no bairro, né, na casa, enfim. Então, aqui tem a marca, né, para a compreensão da violência, que me parece, e é uma intuição afetiva, que atravessa todos nós, né, desamparados que estamos diante de uma série de acontecimentos que não só que não imaginamos, mas que alterou radicalmente os modos de vida. Então, isso permanece em nós como que um compromisso ético, clínico, de saúde, de escutar o desamparo. O desamparo fundamental frente a algo da ordem do trauma. E que muitas vezes nós presenciamos, né? As pessoas estão tentando se haver com ferramentas, com recursos para lidar com isso. Voltadas violentamente para si, endereçadas violentamente ao outro, né? Mas há um estado coletivo, né, que tem marcado a vida das pessoas. Né? Então, nós temos ouvido, né, essa dimensão desiludida, desamparada, né, de ser quem somos hoje. Então, quando
acho que Freud nos ajuda a pensar nesse sentido que, bom, toda a conceituação da pulsão de morte, né, com os seus 15 anos de desenvolvimento aí, porque não foi do dia para a noite, né, mas ele vai, volta, transforma. Mas na sua posição dual, pulsão de vida, pulsão de morte, ele vai dizer, olha, isso escancara o potencial destrutivo do psiquismo. O potencial destrutivo do psiquismo. Então, eu posso ser um aparelho que trabalha pela destruição. Eu posso investir libido pela força de Thanatos ou Thanatos, como preferirem. Então, eu vou trabalhar pela destruição. Isso, pensem aí, o modo como vai ganhar contornos grandes. Então, nós podemos pensar isso de diferentes maneiras. Aqui, sim, um Freud atravessado por uma guerra em escala mundial, as duas grandes guerras, se havendo com isso que os humanos fizeram. Pessoas, homens, mulheres. Então, aqui tem um compromisso nosso também, bastante atual. A serviço de que as forças pulsionais estão trabalhando. E aí, eu acho que para... Eita, gente, eu tô aqui, passando. Para, de fato, fazer o fechamento, Uau! Maravilha! A gente ficaria aqui a tarde toda te ouvindo. Eu vou só fechar mesmo com outro convite, Mas... Tem algumas perguntas aqui. Eu acho que depois a gente pode abrir aqui. Mas você quer fechar seu raciocínio e depois abrir para as perguntas? Tá. Pode deixar, Tá bom. E aí tem um convite, para abrir de fato, que é pensar o seguinte, a partir do mal-estar da nossa cultura hoje, a psicanálise extramuros, o modo como a gente está, isso é muito interessante, porque a partir da convocação dos modos, das dinâmicas de violência, nós nos apresentamos com o nosso dispositivo, os marcadores sociais e a clínica. Eu acho que tem uma frase interessante do Lacan, que é o que, abre aspas, o que se pode produzir em uma relação interhumana é a violência e é a palavra. Assim, tem alguém, nós já estamos desavisados. E aí, trazendo o Freud, eu acho que precisamos recuperar Eros, Eros do laço, do que une, do que aproxima, do que promove, do que faz resistência a essa dimensão nossa agressiva de cada dia, do modo como sim, Estado, violência de Estado, violências nos seus diferentes contextos. Acho que é isso. Minha fala vem. Eu vou olhar aqui agora. Maravilha. Deixa eu abrir aqui. Então, obrigado aí pela tua fala, pela tua contribuição. Tem algumas observações aqui. Primeiro, a da Elaine, ela pergunta se a violência seria o não aceitar o outro. Essa é uma primeira questão. Depois o Sebastião, eu não sei se você quer ver todas e fazer um conjunto de resposta, O Sebastião fala, Rita, boa tarde, você falou que se você não pode prever, não pode se preparar, ou seja, o impacto é mais devastador a partir daí, com terapia, é possível tornar estes pacientes mais resilientes para suportar este ambiente nocivo, ou mostrar a ele o que está acontecendo consigo, para o mesmo tomar atitude e mudar. Que já é uma para live, hein, Sebastião? A gente fazer. Sebastião entra com as questões assim, bem profundas. Aí o Jarbas coloca, a violência pode ser entendida, surgir como a não realização de um desejo, seja ele direcionado de forma individual a outro ou coletivo. E a Thaís fala a Rita Diva, No livro Impactos da Violência na Saúde, lembro que tem uma colocação em que Freud diz que a agressividade é fundamental para a sobrevivência. Poderia falar um pouco mais sobre a distinção entre agressividade e violência?
Tem 4 questões aí formuladas, não sei como é que você quer responder. Perfeito. Vai dar para responder tudo, ainda tem isso também. Como é que está o teu tempo? Claro. Obrigada, Jorge, pela leitura, obrigada pelas questões, pelas perguntas. Elaine, bem-vinda, agora que eu voltei aqui, que eu estou, né, reencontros aqui da nossa live. A violência seria o não aceitar o outro? A não aceitação do outro pode ser uma das formas de expressão da violência, que vem de, né, precisa agredir? Não, basta olhar. Um jeito de olhar que expressa para o outro um jeito de não reconhecimento, né? Então, num sentido freudiano, que eu vou marcar para vocês, vou sugerir o texto O Narcisismo. Freud vai dizer, olha, tem a constituição do eu, né? Quando eu penso a função eu, essa pautada, né, pela dinâmica da consciência, né, que ela tenta dar conta, né, das outras 2 instâncias. Não aceitação, não reconhecimento, desejo de destituir, de não existir, né, no ápice aí do modo como grupos, né, pessoas, né, e a gente tem isso muito, uma marca específica do nosso país, né, em relação a grupos. Então, a violência é um modo pelo qual eu expresso o não reconhecimento do outro, tá? Bom, quando nós falamos que nomear é reconhecer um lugar, né, quando eu não nomeio, não existe, isso é violência. Então, acho que de muitas... Elaine, uma pergunta que... outra live, né? Porque como é que nessa minha relação com o outro, né? Com esse que é sempre um objeto, né? Nem sempre objetificado, mas é um objeto, né, da minha vida. A violência é um modo de expressão, sim, né? Na sua dimensão agressiva aí. E aí, claro, de diferentes maneiras, tá? Como eu disse, né? O olhar... O modo como eu olho diz do modo como eu aceito ou não aceito, o modo como eu digo, o modo como eu, né, a função xiste. Só que eu nem sempre eu acesso esse saber, né? Esse saber que me diz, olha, você não aceita esse outro. Porque se eu não sou una, né, se eu não sou um indivíduo, né, eu sou um sujeito pautado por uma dinâmica inconsciente, muitas vezes é com esse potencial destrutivo, agressivo, né, que especialmente esse outro que não está sendo aceito vai reconhecer, né? Bom, Sebastião sempre, né? É isso. Não pare de fazer perguntas, né? Vamos lá, eu vou tentar, né? Eu falei do que não pode prever, e aqui, né, Sebastião, nessa dimensão do traumático, né? Se eu não consigo prever, assim, é diferente de um clima-tempo, né? E ainda assim muda, mas assim, o que me assola do campo do real, dessa dimensão que não é simbolizável, né? Isso é devastador, ok? Então, o efeito, né, do traumático, né, a devastação que demanda uma elaboração, uma história, uma narrativa, né? E aí, a análise, né, a psicoterapia, a gente não vai trabalhar com essa noção de resiliência no seu sentido de produção do conhecimento mesmo, né? Em psicanálise, e aí falando aqui do Freud e do Lacan, nós vamos trabalhar com os recursos simbólicos desse sujeito frente ao que não pode ser previsto, né? Então eu digo assim, alguma coisa mudou do dia para a noite e eu não imaginava que isso fosse acontecer, né? Não imaginava que isso fosse acontecer numa dimensão catastrófica, de um deslizamento, de um desabamento, de uma, né? Vamos pensar as grandes questões ambientais, seja porque meu marido chegou e do dia para a noite disse que é separação e eu não sei como dar. Esse efeito devastador no campo da palavra, né, da escuta, é a produção dos recursos, né? Eu preciso simbolizar a experiência devastadora, quer dizer. E simbolizar não está dado, né? Para simbolizar, eu preciso falar. E eu preciso da presença de um analista que vá marcando os momentos em que eu, como sujeito, me vejo potente para lidar com os efeitos devastadores do que não se prevê, do que não se antecipa. E aqui, claro, eu falei de uma ordem do traumático, né? Então, suportar, lidar,
reconhecer processos de mudança, de rompimento, de permanências, né? Porque não é uma adaptação, não é uma domesticação, mas é isso que você bem diz. Mudança, como? Né? Quais são os recursos que eu tenho para lidar com essa situação? Né? E aí, sim, a gente vai, num sentido arqueológico, né? Nós vamos encontrar recursos que a pessoa literalmente não sabia que tinha. Falando, ela reconhece nesse lugar, tá? Mas sim, resiliência vem como um conceito que não é nosso, né, do campo analítico, mas com certeza dialoga nesse sentido, tá? É que o bambu que muito enverga também quebra, tá? E quebrar é uma possibilidade, tá? Acho que é nesse sentido, assim. E quando ele quebra, nós temos um dispositivo clínico, né, para sustentar aí a quebra. Jarbas, querido, a violência pode ser entendida surgir como a não realização de um desejo, seja ele direcionado de forma individual ao outro ou coletiva. Aqui você traz a relação da violência com a função do recalque, né? Quando a gente, às vezes, a gente escuta muito isso, né? Nos mecanismos de defesa, projeção, negação, né? Como é que, então, assim, a violência pode ser entendida ou surgir como a não realização de um desejo. Aqui a violência surge como a expressão de um desejo inconsciente, sim, né? Quero te matar, mas a civilização diz não, matar não, mas eu posso fazê-lo, no sentido de, aqui eu estou falando do potencial destrutivo nosso de cada dia, tá, gente? E aí, claro, te matar de muitas maneiras, né? Nesse realizar um desejo, sendo um desejo, né, é de um campo do desconhecido, não tá evidente para mim, então ela é uma forma de realização de algo, de colocação em ato, em relação a outro, em relação a essa que vos fala, né? O modo como o corpo tem sido utilizado como um território, o corpo, né, no campo dos autoferimentos, das automutilações, né, tem numa precarização da simbolização, né, gente, mudou muito, assim, a dimensão do modo como o sujeito simboliza as dores, as perdas, né, as frustrações, mudou muito, né? Não é à toa que as pessoas resistem a essa ideia de que eu vou falar para alguém da minha vida, mas é falar, assim, não tem um teste, não tem uma garantia, não tem um... Vem daí, vem também do modo como, nesse caso que eu citei rapidamente, é um recurso, né, que nos toma, né, de assalto, porque nos coloca, né, bom, o meu corpo se torna um recurso, eu própria, né, endereçando aí. Mas, enfim, tentando voltar aqui, Thaís, querida, né, tem essa disciplina fundamental, né, tem uma colocação que o Freud diz que a agressividade é fundamental para a sobrevivência. Poderia falar com essa distinção? Essa distinção entre agressividade e violência, né, o modo como isso aparece nos textos, sobre o narcisismo, a pulsão em seus destinos. Freud vai falar da agressividade. Eu sinto o que em relação a esse outro? Ódio, hostilidade, ciúme, posse, né? Vamos lá. Esse outro quem é? Esse outro, né, que me deu um nome, que me deu um lugar, que conta que me colocou no mundo, né? Famílias, parentalidade, quem participou dessa história. Então, nós, para nos constituirmos, né, eu, Rita, eu senti isso, porque eu também desejei aquele objeto só para mim, mas esse objeto falta, ele falha. Então, assim, nessa dinâmica, né, eu com outras pessoas, a agressividade é fundamental, porque ela é civilizatória no sentido constitutivo, né? Bom, nós, ao longo, né, das nossas vidas, nós continuamos sentindo isso, né? Só que nós estamos lá, né, como é que eu também vou, nessa negociação função-civilização, eu vou dando vazão ou não a esses afetos. Não há uma distinção colocada num texto específico entre agressividade e violência, tá, Thaís? Freud vai falando da violência quando eles, né,
contexto de Primeira Guerra, passagem de Segunda, analisando a sociedade, as massas, o nazismo, né, a Alemanha, as massas e o eu, a violência ganha contorno de conceito. E nessa conceituação ele está pensando, bom, o que faz com que um indivíduo seja agressivo na massa e não seja agressivo em casa? Né? Então ele vai deslizando entre um e outro, tá? Depois eu posso deixar para vocês, e para a tua pergunta especialmente, os caminhos aí dessa, que você vai encontrar, né? Quando ele se dedica mais a pensar na agressividade, o narcisismo, o eu, o outro, que vazão que eu dou para esse afeto, né? Porque com certeza aquela criança que está lá querendo comer o coleguinha da creche, ele está dando vazão a essa dimensão agressiva. Né? E nós falamos, não pode bater no coleguinha, não pode comer o coleguinha, não pode morder papai, não. E da violência no sentido macro-social, para a compreensão a partir desse Freud, completamente devastado, viu, Tião? Com o que os humanos foram capazes de fazer, né? Com ele mesmo sendo perseguido como judeu, né? Enfim, né? Depois eu passo essas leituras. Não há uma distinção, né, tão desenhada assim, tá? O modo como ele vai olhar, né, sociedade, antropologia, os mitos, né, e para pensar a constituição do sujeito. Né. Agora, o potencial destrutivo está aqui, né, e que a gente tenta domesticar, né, aí cada um com as suas nuances, tá? Saudade, Ana. Não sei se responde. Maravilha. Oi, Rita. Então, Oi, Pedro. Eu só vou... gente... Posso só dar uma... Porque Pedro tem claro. Ana possui um cargo na direção da humanidade, às vezes tem a impressão que ele possui parcela do nosso real imaginário simbólico, para onde olhamos a violência. Sim. E aí, Pedro, um caminho interessante para a nossa troca aqui me fascina muito a dimensão de Thanatos com o real. E aí a gente pensa, bom, é o real, no modo como ele se apresenta, né? Isso é muito impactante quando nós, sujeitos, dizemos, caramba, como foi possível acontecer isso? Né? Como foi possível um homem deixar um garoto de 11 anos num tonel amarrado? E olha que interessante, que assustador, né? Porque quem é o protagonista da cena, né? Alguém da família. Então, assim, para onde olhamos a violência? Sim, produzida, consumida, né? Então, nós também nos alimentamos da violência, né? A violência dá dinheiro, a violência vende, a violência mobiliza, né? A violência gera violência, a violência é estrutural, ela é transmitida, né? A linguagem, então, se o inconsciente se estrutura como uma linguagem, é dessa estruturação, né? Como linguagem que a violência tem um lugar, né? Fundamental. Então, você pode fazer as relações, né, com os três registros. Né? Eu gosto muito de ir pelo real, uma coisa aí, né, que nos aproxima do Freud, com a noção de desamparo. Imaginariamente, em relação ao modo como esse outro vai ganhando, que outro é esse que alimenta, né, uma certa indústria da violência, e com o simbólico nos modos de como é que nós construímos narrativas, e narrativa é memória, e memória é história. Na ideia do recordar, repetir, elaborar, né? É recordar para não repetir, né? Mas como é que faz isso? Tem que elaborar. Né? Então, acho que é isso, sim. Você pode... abraça os três registros e sigamos, porque é muito interessante e potente para a construção da nossa prática. Tá? Com certeza. Aquele que eu citei no livro O Real para o Século XXI fala bastante disso, né? Tem um café filosófico também sobre causa e trauma hoje, enfim, tem muita coisa bacana. Né? Eu acho que eu preciso né? A gente chegou ao finalzinho do nosso horário. Tem mais uma pergunta ou é um comentário? Eu não sei se a gente consegue fazer aí um fechamento rápido, né? Eu queria de antemão te agradecer, dizer que o link da chamada está aí no chat. E aí, só para finalizar, tem um comentário aqui, não é uma pergunta, está em formato de comentário, né, da Jo Reis, falando sobre
sobre o episódio aí do BBB, da Carol Conká, mas eu acho que é mais um comentário, ela está colocando, falando sobre a Carol Conká como referencial na política do cancelamento, o professor da USP, Christian Dunn, que afirma que o exagero revela a estrutura psíquica, que no fundo queremos sim essa violência de cancelar o outro, mas no momento que se torna um exagero, o sujeito recua. Ela colocou como observação, e no mais são comentários aqui de elogio, de agradecimento, de parabéns, né? Desse reencontro que breve a gente está voltando também para as aulas, para quem é aluno aqui, quem não é, quem já deixou de ser aluno da graduação tem após aí como possibilidade da gente continuar com esse vínculo. E, enfim, Rita, te agradecer mais uma vez, né, pela parceria, por ter aceitado aí esse convite de fazer esse encontro hoje à tarde. Vai ficar gravado, a gente também vai colocar lá no YouTube, e eu acho que a gente tem live agora amanhã. Então, eu queria deixar aí para você fazer alguma consideração, algum convite, enfim, deixar aí alguma palavra aí de final, e aí a gente encerra. Obrigado mais uma vez, beijo. Muito feliz. Vou pegar o teu gancho, Jorge, com a palavra, e com o gancho do comentário super interessante da Jo. Porque quando a gente atende ao chamado freudiano, né, de Eros, assim, é pela palavra, né, gente? Quando eu cancelo, quando eu bloqueio, quando eu excluo, quando eu elimino, de muitas formas, eu estou prescindindo do outro, né? Esse é romper o pacto civilizatório. E laço social dá trabalho, né? É se haver com alteridade, é apostar no diálogo, é apostar na palavra. Então, eu acho que é isso que Jobim coloca, eu tomo pelo significante mesmo, pela palavra e não da ferramenta, né? Quando a gente começou a falar, a gente largou a foice, o martelo, a enxada, o cabo de vassoura, né? Sei lá, esqueci qual que era a ferramenta de fato, né? Para agredir o outro. Né? Então, acho que é isso, sim, a gente deseja cancelar, né? É rápido, é imediato, é uma satisfação que vem, né? É um modo de gozar, no sentido lacaniano. Né? Mas não faz laço, né? Destitui o outro da sua posição. Muito obrigada, né? Maravilha. A gente que agradece. Fico à disposição, né? Vocês têm meu e-mail, podem fazer contato no WhatsApp. Eu vou deixar contigo, tá, Jorge, as referências, né? Ok, ótimo. Me manda que eu coloco lá no YouTube. Muito obrigada, foi um prazer. Muito bom. Obrigada a você. Te encontramos na pós e daqui a pouco aqui, né, no retorno das aulas da graduação. Beijo, boa tarde, gente. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.